pela sua voz, muito bonita a música. Pessoal, nosso momento de interação com o público aqui, e agora nós vamos fazer uma recapitulação de todos os sermões que foram feitos. E eu quero quem aqui está vindo todos os dias, de domingo até hoje. Vamos lá, geralmente, nas semanas de orações, quando tem aqui, geralmente é sempre o sermão, que lembra de tudo. E aqui eu já joguei a responsabilidade. Vamos lá, vocês lembram do que foi falado no domingo? A história que foi falada no domingo? Vamos lá, foi falado de um momento... Como? Não vi. Eu não lembro o título, mas o título não era isso também não. Bom, domingo aconteceu em uma conversa em que Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu gosto de você. E ali naquele dia nós entendemos a diferença entre o amor ágape e o filéu, e o eros também que foi citado, certo? Na parte de domingo, na segunda-feira, alguém se lembra qual foi o sermão? Sobre o que foi dito? Sobre os 6 atributos de Deus. Alguém se lembra quais são? O primeiro, transcendente, imanente, onipresente, onisciente, onipotente e amor. E apesar desses 6 atributos, Jesus não pôde fazer algo, que foi a passagem que o pastor leu. Ele não pôde operar milagres por algum motivo. Qual foi o motivo? Pela incredulidade do povo. E aí nós chegamos então na terça-feira. E a terça-feira vem falando sobre Baruque, que era escrivão, e muito provavelmente ali ele em suas orações... Jeremias 45. E ali a gente entendeu um pouco da história de Baruque, sobre o que seria o destino dele se ele seguisse ali o percurso normal, mas só que ele decidiu seguir o chamado de Deus. Num momento talvez de oração, ele reclama para Deus: mas Senhor, estou seguindo o seu chamado, por que então está acontecendo tantas coisas assim comigo? Aí Deus vem e responde: ei, as coisas desse mundo vão passar, você vai ser salvo. E isso porque ele decidiu seguir o chamado de Deus. E ontem, mais fácil, porque não deu tempo de esquecer ainda. Ontem foi falado sobre o quê? Daniel. E qual era o tema máximo que nós usamos? Oração. Que essa oração ela era o resultado de uma fidelidade para com Deus. E gostaria de convidar o pastor, que eu tenho certeza que Deus também irá usá-lo de forma poderosa. Isso. Irá usá-lo de forma poderosa para nos trazer uma mensagem maravilhosa hoje também. E já vou dar a dica desde já. Tentem decorar tudo que nós falamos aqui sobre essas recapitulações, porque no sábado nós faremos de novo. E aí vocês terão um dia de quinta, de sexta, para também aprenderem. Tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pastor, Deus possa abençoar o senhor também. Já vou deixar a água aberta aqui, porque eu sei que eu vou precisar. Gente, boa noite. Bom estar aqui mais uma vez, junto com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus. Tem sido uma verdadeira alegria passar essa semana aqui toda junto aqui com vocês, na igreja do Centro Novo. Eu tinha falado com o Ricardo Júnior há um tempo atrás, né, que das igrejas brasileiras de Minas, eu conhecia muito bem 2 igrejas, onde eu tive a alegria de estar várias vezes, né, que é a igreja de Santa Cruz. Estive ali algumas vezes, se não me engano, eu fiz 2 semanas de oração lá de Santa Cruz, né? É a igreja central também, onde eu estive algumas vezes, pregando em muitos momentos, e já tinha visitado por 2 momentos aqui a igreja do Dona Heloína. Visitei um momento, fiz alguns batismos lá, na verdade, mas não cheguei a pregar. No dia tinha outra pessoa para pregar, fui só fazer batismos. E aqui eu só tinha vindo também, eu me lembro que uma vez eu fiz um batismo aqui, mas não preguei também, só vim para fazer o batismo aqui na igreja, depois saí. E depois fiz 2 casamentos aqui, cerimônia de casamento, né? Então, assim, acho que não conta muito para a igreja, mas não tinha ainda pregado nessa igreja. E tem sido uma alegria para mim, sabe, que apesar de não estar como eu gostaria de estar. Inclusive, essa foi a noite passada, né? Agora já está à noite. A pior noite para mim dessas semanas todas, desde que eu estou aí. Eu não sei bem se é gripado, se é simplesmente uma crise de sinusite, o que é, mas eu sei que é desde a segunda-feira da semana passada, não dessa semana passada, que eu estou assim,
E aí tive dias bem ruins. Para quem já teve sinusite aí sabe como que a doença é tensa, né? Aquela dor de cabeça, e aí às vezes dá aquela dor no corpo também, febre, aquela sensação bem ruim. E aí na semana passada eu tive mais sintomas da sinusite do que propriamente dito de gripe ou outras coisas. Mas nessa semana de forma bem específica veio aí a inflamação da garganta, começou no último sábado, garganta bem inflamada mesmo, e aí mais alguns sintomas. Mas essa noite agora que passei foi a pior noite para mim. Eu dormi muito mal essa noite, muito mal mesmo, o tempo todo. E agora sim, eu não sei nem, não dá para estabelecer um percentual, mas estava aquela sensação de que o ouvido está fechado. O meu está desse jeito, gente, tanto que eu nem sei se eu estou falando alto ou baixo. Hoje eu passei por uma consulta hoje, até eu estava conversando lá com a pessoa, eu falei, olha, eu não sei como você está me ouvindo aí, porque eu praticamente não estou me ouvindo. Ela falou, não, sua voz está rouca, mas eu estou ouvindo bem. Eu falei, então tá certo, porque tá bem, a audição desse lado aqui está bem limitada, e do outro está um pouquinho melhor, mas também está bem ruim. E a garganta também continua muito dolorida, mas a gente está superando. Então não estou como eu gostaria de estar aqui, mas ainda assim tem sido um prazer e uma alegria estar com vocês aqui ao longo dessa semana. E eu louvo a Deus porque Ele está me dando o privilégio de, mesmo com uma garganta bem inflamada, ainda assim estar conseguindo pregar aqui a cada noite a palavra dele. Amém? E antes de entrar na mensagem, eu sei que o horário aqui já está um pouquinho avançado, mas eu gostaria de fazer menção a duas coisas aqui. Primeiro, a Isadora, tive o privilégio de conhecê-la há pouco tempo lá em Islândia. Esse homem aqui me fez entrar num tanque quase 1h da manhã, em um frio. Pensa, no mês de junho, foi junho, né? Foi junho, no mês de junho, um frio terrível, um lugar congelando lá no sítio dele, e aí me fez entrar no tanque. E aí eu falei, né, eu até entro, mas vocês vão ter que entrar junto. Aí veio o pessoal do quarteto que estava lá, todo mundo entrou no tanque junto ali com a gente, 1h da manhã, e pela graça de Deus, pensa assim, como que a água estava morna, né, Celso? O pessoal de fora não acreditou, né, Isadora? A água estava morna, o pessoal lá de fora aquele frio, todo mundo bem agasalhado ali, de blusa e tal, e a gente lá dentro do tanque, e a água bem morninha, pela graça de Deus. E a Isadora então deu o privilégio, né, de poder participar de um momento muito especial da vida dela, foi o batismo dela, entregando a vida a Jesus. Que Deus continue te abençoando, tá? Que Deus continue guiando a sua vida, que você possa continuar crescendo na graça do Senhor Jesus. E também tem a Daniela. Cadê a Daniela? Daniela, ali, fazendo aniversário hoje, verdade? 50 e quanto? Não, brincadeira, que isso, 20, olha, 20, tem que ser mesmo. Daniela, hoje é o aniversário da Daniela, gente. Nós vamos aproveitar aqui, estamos nessa semana de bênção. Quero te convidar aqui à frente. Nós vamos dedicar um momento de oração especial agora para a vida da Daniela, pela Daniela, para que Deus possa multiplicar os dias dela aqui nessa terra até Jesus voltar e continuar mantendo ela firme nos caminhos do Senhor e derramar muitas bênçãos sobre a vida dela. O Senhor Jesus, quando veio aqui à terra, disse o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não se referia apenas à vida eterna, ele se referia a esta vida também. E a vida, ela é o maior presente que nós temos de Deus. A vida é para ser celebrada, é para ser comemorada, é para ser agradecida a Deus também. E aí, juntos, como comunidade de fé, nós vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida da nossa querida irmã. Portanto, eu quero convidar você a se levantar, sair um pouquinho da zona de conforto aí, né? Todo mundo sentadinho, confortável, mas nós vamos nos levantar agora aí para orarmos de maneira muito especial pela vida da Daniela. Amém? Participe comigo então deste momento de oração. Querido Deus, louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. E de maneira muito especial, neste momento, Senhor Deus, como povo do Senhor, como a igreja do Senhor aqui neste bairro, nesta cidade, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer pela vida da Daniela. Queremos, Senhor Deus, colocar a vida dela nas Tuas mãos, Te agradecer por mais esse ano de vida que ela tem o privilégio de comemorar, de completar aqui nesta terra. Mas acima de tudo, Senhor, nós queremos colocar cada um dos dias que ela ainda tem pela frente, que são muitos, dos quais o Senhor os tem contados, cada um deles, nas Suas mãos poderosas, para que em todo o percurso que a vida dela seguir, Senhor Deus, em todo o curso que a vida dela seguir, desde agora até a volta do Senhor Jesus, que
que o Senhor esteja do lado dela. Que seja uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, que nunca falte a saúde na vida da Daniela, que nunca falte a paz, a harmonia, que nunca falte o amor, Senhor Deus, que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte as tuas bênçãos, Pai. Nós te agradecemos por mais esse ano de vida que ela completa e colocamos a vida dela em tuas mãos. Celebramos, mesmo que de forma tão simples e humilde, com apenas uma oração, mas celebramos a vida dela, Senhor, porque a vida dela é preciosa para o Senhor. E se é preciosa para o Senhor, é preciosa para nós também. Dê tua bênção à tua filha. É o que nós oramos a ti e te agradecemos no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Presente vocês podem entregar para ela no final do culto. Vamos lá. Já vi aí o pessoal falando de Pix, né? Deixa a chave Pix aí, vai ter bênção. Essa parte é importante também, né, irmão? Aí é com o aniversariante, né? A nossa parte é orar e parabenizar. A parte da celebração é com o aniversariante. Povo de Deus, quero compartilhar uma mensagem com vocês, uma mensagem que falou muito ao meu coração em alguns momentos específicos da minha vida. Portanto, é uma mensagem que eu tenho guardado com um certo carinho e eu espero que de forma especial Deus fale também de maneira poderosa ao seu coração. Você não pode se esquecer que a cada noite nós estamos tendo temas aqui para não esquecer. Mas para você não esquecer o cuidado de Deus por você, para você não esquecer da bênção de Deus para você não esquecer da fidelidade de Deus com você. E aí tem coisas que nós deixamos de lado muitas vezes, tem bênçãos que nós deixamos de viver, tem experiências que nós não vivenciamos, porque nós nos esquecemos de quem o nosso Deus é. Nós nos esquecemos das coisas extraordinárias que Ele já fez por nós e que Ele ainda fará por nós. E é isso que você não pode se esquecer nunca na sua vida, porque se você se esquecer de quem é o Deus a quem você serve, aí a sua vida ela meio que vai perder o sentido. Então nunca se esqueça de quem é Deus na sua vida, e entenda que Deus não tem os preferidos dele aqui na terra. Deus usa pessoas dispostas. Deus não procura pessoas bem preparadas. Deus não procura pessoas que têm algo bom para oferecer. Na verdade, o próprio Jesus, quando esteve aqui, falou: é bom, só tem um, que é Deus. Então, às vezes nós temos a tendência de olhar para o agir de Deus na vida das outras pessoas, e muitas vezes nós vivemos a vida como meros espectadores das bênçãos de Deus na vida dos outros, e a gente fica olhando: Deus abençoa fulano, mas não me abençoa. Ou é porque a gente não está sabendo reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida, ou é porque nós não estamos dispostos a viver as bênçãos de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos apenas como espectadores nessa terra, espectadores das bênçãos de Deus, espectadores das histórias alheias, dos milagres e testemunhos dos outros. Mas por que não se colocar à disposição de Deus para viver o seu próprio testemunho? Tem um livro que eu gosto muito dele, é um livro da Casa Publicadora Brasileira, inclusive não sei se esse livro ainda é publicado, eu creio que sim, e é um livro que eu indico demais para a igreja. O livro que tem o título Ouse Pedir Mais. Este livro é maravilhoso. E por que esse livro é maravilhoso? Porque muitas vezes nós vemos histórias da Bíblia, e aqui nessas histórias da Bíblia, nós vemos o manifestar da glória de Deus, do poder de Deus na vida de muitas pessoas aqui. E daí a gente pensa assim, a gente tem a tendência, talvez a gente até não externa a nossa visão, ou a nossa forma de pensar, mas muitas vezes nós pensamos, mesmo que, até mesmo sem perceber às vezes, Deus fazia isso na vida de Eliseu, mas era Eliseu, e quem sou eu? Deus fazia isso na vida de Elias, mas era Elias, e quem sou eu? Deus fez isso com Moisés, mas era Moisés, e quem sou eu? Aí ontem a gente estudou a história de Daniel. Daniel era um mimado por Deus. Daniel orava e Deus ouvia. Só que a gente nunca quer olhar para o preço que essas pessoas pagaram, para o quanto essas pessoas se relacionavam com Deus. E a gente vai olhando para essas histórias e nós pensamos assim: não, essas histórias só aconteciam no passado, hoje não acontece mais. E aí esse livro, Ouse Pedir Mais, é um livro de histórias modernas, de milagres e respostas à oração.
Então ele relata uma série de milagres e do agir de Deus nos dias atuais em que ele agiu em vários lugares do mundo, com várias pessoas. E aí você começa a ler o livro e você percebe assim, o que essas pessoas tinham de especial, ou de especiais? Se relacionavam com Deus, eram amigas de Deus. Esses dias eu li em um outro livro, um livro chamado Campos em Chamas. É um livro mais para universitários, para adolescentes. Não é um livro, esse Ouso Pedir Mais é um livro, é uma literatura adventista e relata a história de vários adventistas. Esse Ouso Pedir Mais, não. Esse Ouso Pedir Mais é um livro, não é uma literatura adventista, mas nele narrou uma história que me surpreendeu muito. Conta um garoto contando a história dele de quando ele tinha 21 anos de idade. Ele estudava na Universidade Mackenzie, lá em São Paulo. E esse garoto de 21 anos de idade, ele decidiu jejuar por uma semana. Você consegue entender o que é um jovem de 21 anos de idade tomar uma decisão de jejuar? Gente, só de falar jejuar para jovens já é um milagre, de verdade. Só de falar que jovens estão jejuando, a gente fala, já é para aplaudir como quiser, para aplaudir de pé, igreja. Imagine se os jovens aqui decidirem fazer um movimento de oração e jejum na igreja. Normalmente isso fica mais ou para as irmãs do grupo de oração, do Ministério da Mulher, ou os anciãos da igreja. Os jovens não pensam muito nisso, os jovens querem mais aqueles programas mais badalados, aquela entretenimento, os eventos, aquela coisa toda. Tanto que o que a galerinha mais espera de mim são eventos. Não sei se vocês sabem, né? Do departamental de jovem da missão, o que eles mais cobram de mim são os eventos. E aí, é claro, eu entendo que tem seu lugar, tem sua importância, mas eu entendo que se a gente não tiver a base, o evento é apenas vento, é vazio, não vai acrescentar nada na vida. E daí eu me surpreendi com a história de um jovem de 21 anos de idade que decidiu orar e jejuar por uma semana para que Deus mostrasse a vontade de Deus na vida dele. E ele começou a orar e jejuar. E ele falou: Deus, eu quero que o Senhor me use de alguma forma. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu quero ser movido pelo teu Espírito. Eu quero entender o que o Senhor espera de mim. E ele começou a jejuar. E ele foi ali, passou o primeiro dia de jejum, primeiro dia de semana, segundo dia de jejum, terceiro dia de jejum. E aí ele já estava ali naquela fase ali de muita fome, orando, aquela coisa toda, sem saber como que se Deus iria ou não responder a oração dele, se Deus iria ou não responder o jejum dele. Até que, numa quarta-feira, ele chega na sua faculdade e ele está ali sentado assistindo a aula. E de repente ele ouve uma voz falando com ele, falando: vai lá até a mesa da sua professora e fala com ela, que fica tranquilo, que vai ficar tudo bem, e peça para orar por ela. E ele, tímido, falou: não, que isso? Eu preciso levantar daqui, e lá na mesa da professora, todos os alunos vão ver, vão rir de mim, aquela coisa toda. E Deus falou com ele de novo: vai lá, se levanta, você não quer ser usado? Você não orou pedindo isso? Vai lá, fala com a sua professora para ficar tranquila, que vai ficar tudo bem, e peça para orar por ela. Até que ele entendeu que era por aquilo que ele estava jejuando já há 4 dias, era aquilo que ele estava buscando na presença de Deus, e que aquilo era o mover de Deus. Ele se levanta da sua carteira, vai até lá onde o professor estava, na frente da sala, e fala: professora, eu preciso falar com a senhora. A professora para a aula, todos os alunos percebem: olha, notem, um universitário. A Universidade Mackenzie é uma universidade que começou, ainda é confessional, mas já não tem mais essa coisa toda assim de religião dentro da Mackenzie. Hoje já é um ambiente um pouco mais universitário mesmo, mas um pouquinho distante ali do que começou. Então tinha muitos estudantes ali que nada tinha a ver com a religião. E aí o garoto se levanta e fala isso, todo mundo fica ali atento ao que ele ia falar, e de repente ele fala: professora, Deus mandou te dizer que fique tranquilo, vai ficar tudo bem, e pediu para que eu orasse por você. A professora, sem entender nada, ele orou por ela, ele volta, senta-se na sua carteira, envergonhado, todos os colegas olhando para ele, sem entender nada do que tinha acontecido. A professora então continua a sua aula. Na aula seguinte dela, ela entrou na sala, a sala já estava cheia, todos os alunos esperando por ela para começar a aula. Ela olha para aquele garoto e fala: ei, quem é você? Aí ele se levanta e responde assim para ela: eu sou um amigo de Deus. Você consegue entender o que é isso? Eu sou um amigo de Deus. Aí a professora decidiu abrir o coração, falou: olha, naquela oração que você fez, de fato a gente estava passando por um problema extremamente delicado e grave na sua família. O irmão da professora, naquela noite, estava internado no hospital, estava na UTI e desenganado pelos médicos.
O garoto fala para ela que vai ficar tudo bem, ora por ela. Naquela mesma noite, ele estava em coma induzido, ele acordou do coma completamente bem, já recebeu alta no dia seguinte. Depois disso, os colegas de sala começaram a procurar por esse jovem, para saber quem era ele. Que história era essa de ser amigo de Deus? E aí vários garotos e garotas que nunca tinham se importado com o tema da religião, da oração, da Bíblia, da fé, começaram a procurar esse jovem. Daí ele criou um movimento dentro da faculdade dele, que começou em uma sala de aula. Depois eles foram para um espaço do lado de fora nas dependências da faculdade. E hoje esse movimento é o maior movimento de jovens universitários cristãos do planeta. Está presente em vários países do mundo. É chamado de Dunamis Pockets, que significa bolsos de poder. E na visão desse movimento, que começou com um jovem orando e jejuando e pedindo para Deus usar na faculdade dele, para ele era como se ele fosse uma bolha, uma bolsa, um bolso de poder, onde Deus iria agir dentro da faculdade. Hoje eles estão presentes aqui, são milhares de jovens aqui no Brasil, milhares de jovens. Milhares de jovens nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo compõem o movimento universitário Dunamis Pockets, porque um dia um jovem decidiu orar e pedir para que Deus o usasse. E às vezes nós duvidamos, mas Deus ele continua agindo. Deus é o mesmo Deus, tanto que tem um texto, e aí eu quero convidar você, nós vamos abrir essa mensagem com esse texto da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia agora em Tiago, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vai ser o texto onde nós vamos introduzir a nossa mensagem de hoje. Tiago, no capítulo 5. Amém? Gente, presta bastante atenção nesse texto. Esse texto ele não é só maravilhoso, ele é poderoso, é extraordinário e é um recado de Deus para você. Tiago capítulo 5. E antes, só falar para você quem é esse Tiago. Esse Tiago que era o irmão de Jesus. Ele não foi diretamente discípulo, de forma direta. Jesus tinha outro discípulo chamado Tiago, irmão de João. Esse foi morto por Herodes, ainda ali nos primeiros dias da igreja cristã primitiva. E aí o irmão de Jesus, esse Tiago aqui, ele começa a compor agora o grupo da igreja e começa a pregar o evangelho. E quando eu digo irmão, era irmão filho de Maria, era irmão mais novo de Jesus, filho de Maria, filho de José o carpinteiro. Esse tinha propriedade para falar sobre Jesus. E detalhe, os irmãos de Jesus nem sempre acreditaram que ele era o Messias. Os irmãos de Jesus tinham dificuldade de entender quem era Jesus. E se você não sabia que Jesus tinha irmãos, no texto que nós lemos aqui, no primeiro dia, quando Jesus vai lá para Nazaré fazer milagres, fala o nome de todos os irmãos dele. Aí só você ler lá, tem o Simão, Tadeu, esse Tiago aqui que nós estamos mencionando, e assim por diante. Só você ler lá, Mateus capítulo 13, né? Foi o texto de domingo, tem um nome lá, tinha lá o nome dos irmãos de Jesus. E esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, o que escreveu essa carta. E olha só o recado dele para mim e para você, no Tiago capítulo 5, do verso 13 em diante, a palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame pelos presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Então segura aí, não fecha a Bíblia, nós vamos continuar lendo esse texto. Olha que mensagem interessante e poderosa. Primeiro começa dizendo assim, tem alguém que está sofrendo? Você está sofrendo na sua vida? Ora, faça oração. O melhor lugar para se vencer as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento é em oração. Na mensagem de ontem, vocês perceberam que o segredo de Daniel para vencer todos os conflitos que ele enfrentou na vida, todos os desafios, todas as dificuldades, sempre foi em oração.
Daí você percebe que nós continuamos na temática da oração. Então, está sofrendo? Ora, não perca tempo, vá para a presença do Eterno, se derrame na presença de Deus. Lembre-se também que na mensagem de anteontem eu mencionei que tudo aquilo, qualquer que seja o motivo que te levar para a presença de Deus, é uma bênção na sua vida. Se está te desafiando a orar, se está te fazendo orar mais, é uma bênção em sua vida. Então ele começa dizendo: está sofrendo? Ore. Tem alguém doente? Presbíteros é o mesmo que anciãos, são os líderes da igreja. Ele fala, tem alguém doente? Que os líderes da igreja visitem essa pessoa, unge essa pessoa e ore pela cura dessa pessoa. Só que às vezes nós temos medo de orar. Você sabia disso? Nós temos medo de orar. E aí, por não acreditar que Deus é capaz de agir, de fazer um milagre, de manifestar a glória dele, às vezes a gente faz uma oração que é meio covarde. Tem alguém que está doente, a gente chega lá para orar pela pessoa, a gente já está duvidando antes mesmo de começar, né? Aí a gente usa aquela frase maravilhosa, a gente tem que falar, é isso mesmo que vai acontecer, independente da situação. Mas normalmente a gente fala só para nos esconder. Senhor, o irmão João está doente, Senhor, tenha misericórdia, cura o irmão João, mas que seja feita a sua vontade. Aí fala, agora eu estou livre, se o irmão João morrer, é porque foi a vontade de Deus, não foi eu que não tive fé na oração. Já percebeu que a gente faz isso? E aí a gente vai deixando de usar uma ferramenta poderosa que Deus confiou em nossas mãos para ver o céu se abrir e milagres acontecerem ao nosso redor. Só que ele fala que a gente tem que orar pelos doentes, orar pelos enfermos, orar por nós mesmos, se caso estivermos sofrendo. E o texto continua. Agora, eu quero ir com você para o verso 16, assim, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Agora olha que frase poderosa: muito pode em sua eficácia a súplica de um justo. Amém? Amém. O que o apóstolo Tiago está dizendo é que a oração de um justo, ela é poderosa, e ela pode fazer coisas extraordinárias. Muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Então ore, se acostume a ir para a presença de Deus, se acostume a passar tempo com Deus. E aí o texto continua, não para aqui, e agora vem a mensagem central desse recado do apóstolo Tiago para a gente. E aí é um desafio para mim e para você. No verso 17 diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Consegue entender o que o texto está dizendo aí? Elias, mas quem era esse Elias? Elias é considerado como naquela coisa de profeta. Você sabe que o poder não era dos profetas, o poder era de Deus. Mas nós vemos na história bíblica o manifestar do poder de Deus na vida de muitas pessoas. E uma dessas pessoas foi Elias. E quando nós pensamos assim, se fôssemos ter que selecionar, fazer um ranking de poder dos profetas, ou de profetas poderosos, Elias certamente se destacaria como o primeiro deles. Elias era poderoso, altamente confiante, inclusive, no poder de Deus. Elias era tão poderoso que ele chegou ao ponto de zombar dos profetas lá de Baal, de todo aquele povo ali, porque ele sabia que o poder de Deus ia se manifestar através dele. Poderoso em feitos. E Elias, ele foi um profeta tão poderoso e tão íntimo de Deus, que ele não passou pela morte. Só vão perceber que Eliseu um dia falou com Elias, Elias, quando o Senhor foi embora, me dê a porção dobrada do seu poder. E ele recebeu a porção dobrada, tanto que a vida de Elias é dividida em 7 milagres que Elias realizou. Eliseu fez 14, o dobro. É claro que tem muitas outras coisas, mas biblicamente falando, o que a Bíblia relata é isso. Tem 7 milagres de Elias e tem 14 milagres de Eliseu. Aquela oração que Eliseu fez se cumpriu na vida dele. O pedido que ele fez, o clamor que ele fez aconteceu. Ele recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, para que ele fizesse feitos grandiosos. Mas Elias continuou como referência. Dos profetas, ele foi o único que não passou pela morte. Todos os outros profetas morreram. Abraão, que era um amigo de Deus, morreu. Moisés morreu, foi ressuscitado, mas morreu. E tantos outros. Elias não passou pela morte. E Elias, ele se torna um símbolo, inclusive, da descida do Espírito Santo para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E a Bíblia fala isso em 2 momentos. Quando João Batista veio com o Espírito de Elias, não o Espírito no sentido de ser de Elias, mas o mesmo Espírito que um dia habitou em Elias, o Espírito Santo veio sobre João Batista. E estava profetizado pelos profetas do passado que ele viria.
que o Espírito que um dia esteve sobre Elias desceria e prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Aí veio Jesus, o caminho foi preparado, e depois foi feita a promessa novamente. É dito que nos nossos dias o Espírito de Elias vai descer novamente sobre a terra, ou seja, o mesmo Espírito Santo que um dia agiu sobre a vida de Elias vai voltar a visitar o povo de Deus, para que o cenário seja finalmente preparado para o rei voltar. Em outras palavras, aqueles que vão receber o poder do Espírito Santo no final dos tempos, vai receber novamente o poder igual que se manifestou na vida de Elias um dia. Tamanha foi a referência que Elias se tornou. Só que você está entendendo o que o texto aqui está dizendo? O que o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, está dizendo? Elias era homem semelhante a nós, a mim, a você, sujeito aos mesmos sentimentos. Em outras versões diz, as mesmas paixões. Em outras palavras, gente, Elias era ser humano como você. Elias sentia medo, Elias sentia dor, Elias sentia cansaço. Tanto que em uma fase da vida dele, olha que interessante, né? Elias teve depressão profunda. Fala, pastor, mas como que a gente pode afirmar que Elias teve depressão? Porque ele desejou a morte. Inclusive de todas as orações que Elias fez, Deus atendeu, com exceção de uma. A única oração de Elias que Deus não atendeu foi quando ele orou falando, Senhor, eu quero morrer, eu não aguento mais, tira minha vida, não dá, me mata, Deus. Foi a única que Deus não atendeu, porque Deus sabia o que tinha preparado para ele. Mas você percebe que ele também sentia medo, ele também sentia angústia, ele também se sentiu só, ele também se sentiu abandonado. Teve um momento também que ele chegou à exaustão emocional e espiritual. Mas o texto continua dizendo, começa lá, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e continua, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. No verso 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Você consegue entender que era um ser humano aqui? Que a Bíblia está falando de um ser humano exatamente igual a você? E aí, a Bíblia deixa bem claro, ele orou com instância, ou seria o mesmo que insistência, com convicção, estava ali na presença de Deus, um homem que tinha exatamente os mesmos sentimentos que você e eu, mas tinha tanta intimidade com Deus, que ele orava e Deus atendia, mesmo quando ele estava angustiado, mesmo quando ele tinha medo, mesmo quando estava passando pelas tempestades da vida, ele se lembrava de Deus, ele buscava por Deus, e Deus agia na vida dele. E o nosso desafio hoje é viver o mesmo, é querer viver o mesmo, é estar disposto a pagar o preço para viver o mesmo. Só que a nossa vida anda tão corrida, tão agitada, nós estamos tão preocupados com as coisas que a gente tem para fazer aqui nessa terra, que a gente tem se esquecido de Deus. Um exemplo que não é uma crítica, não é um julgamento, mas eu imagino que tem muito mais gente aqui nessa igreja, muito mais membros. Imagino talvez no sábado de manhã a gente consegue ter uma igreja um pouquinho mais cheia. Talvez um ou outro estude à noite, talvez um ou outro trabalhe à noite. Repito, não é uma crítica, não é um julgamento, é só uma observação. Mas tem uma galera que não veio nem um dia na semana e que não vai vir, porque não sente mais, não deseja mais, não faz diferença mais. Aí assim, alguns são meio que crentes por conveniência, sabe? Quando for conveniente está legal, quando não for, ok. Qualquer compromisso é mais importante do que estar na casa do Senhor. Qualquer compromisso é mais importante do que servir a Deus. Qualquer compromisso é mais importante do que ser fiel a Deus. É aquela velha historinha de que uma vez um pai deu 2 moedinhas para o filho, que estava indo para a igreja no sábado de manhã, e falou: filho, as 2 moedinhas são exatamente iguais, uma é sua, a outra é de Jesus. Chegando na igreja, entrega a moedinha de Jesus, e a criança foi para a igreja a pé, brincando com as moedinhas. De repente ele deixou uma moedinha cair no bueiro. Aí ele olha para a moeda, as 2 eram exatamente igual, a moedinha de Jesus caiu no bueiro. E às vezes a gente é assim, a gente quer tratar Deus desse jeito. As coisas de Deus nunca é uma prioridade na nossa vida. A gente tem tempo para todas as outras coisas,
A gente tem tempo para acompanhar o nosso time de futebol, a moçada tem tempo para acompanhar os doramas, ou as mulheres têm tempo para acompanhar. Não vou falar agora, né? O quê? Não estou falando mal. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. O problema é que às vezes a gente tem tempo para tudo, mas quando chega no tempo de Deus, é o momento que você está mais cansado. Estou cansado demais para ir para a igreja, estou cansado demais para fazer isso. Aí você está lá, separando lá o seu dinheirinho para pagar todos os seus compromissos, pagou isso, pagou aquilo, e falou, então não sobrou de Deus esse mês, porque Deus nunca é uma prioridade na nossa vida. Para Deus é sempre o que sobra. E a gente está sempre oferecendo para Ele as coisas assim, como se Deus ele merecesse o mínimo que eu possa oferecer. E aí a gente não vê o agir dele e pensamos que o problema está em Deus. O problema é Deus que não ouve mais as orações do povo dele. O problema é Deus que não age mais no mundo moderno. O problema é Deus que não se manifesta mais. E a gente vai se esquecer de quem é o nosso Deus. E enquanto isso tem pessoas vivendo milagres reais constantemente, experimentando o poder e a glória de Deus, porque estão dispostas a passar tempo com Deus, estão dispostas a viver um relacionamento íntimo com Deus. Deus tem sido uma prioridade na vida delas. E a gente fica apenas como espectadores dos milagres alheios, espectadores dos testemunhos alheios. Como a gente se emociona quando vê um irmão aqui e conta um testemunho de fé, do agir de Deus, que Deus se manifestou, que Deus fez coisas extraordinárias na vida dele, e a gente chora, a gente se emociona, a gente dá glória a Deus, e depois, Senhor, mas por que comigo não? Quando vai ser a minha vez? A gente só não quer olhar o que essas pessoas estão fazendo para experimentar a glória de Deus, o preço que essas pessoas estão pagando para experimentar a glória de Deus. No ano de 2012, durante as Olimpíadas de Londres, um corredor jamaicano quebrou o recorde mundial de velocidade nos 100 metros rasos do atletismo. Usain Bolt se tornou o homem mais rápido da história. Até hoje continua como o homem mais rápido da história, porque ninguém conseguiu quebrar o recorde dele ainda hoje. Se tornou um multicampeão, ganhador de várias medalhas de ouro nas Olimpíadas, e o Bolt se tornou um corredor tão eficiente que assim, ele não é o corredor que tinha a melhor arrancada, ele sempre perdia alguns décimos, e no atletismo um décimo faz toda a diferença na arrancada dele, e ele nunca se preocupou com isso, porque do meio para o fim, dos 50 metros para frente, ele sempre se destacava e abriu uma distância gigantesca e significativa do segundo lugar. Durante alguns anos consecutivos, os corredores lá, os atletas do atletismo, iam para as provas para ganhar o segundo lugar, porque eles sabiam que o primeiro lugar já era do Bolt, ninguém conseguia bater. E ele era tão rápido que ele só não teve um recorde maior e mais difícil de ser quebrado, porque todas as vezes que ele correu, antes de cruzar a linha de chegada, ele sempre olhava para trás, porque ele sabia que ninguém estava perto dele o suficiente para ultrapassá-lo, e todas as vezes que ele olhava para trás, ele perdia alguns décimos, que fazia diferença no número final. E em 2012 ele quebrou o recorde mundial, correndo 100 metros em 9 segundos. Essa prova rendeu a ele alguns milhões de dólares. Essa prova rendeu a ele o Hall da Fama. Ele escreveu o nome dele para sempre na história do esporte mundial. O mundo quase todo estava assistindo às Olimpíadas e ele viu um homem jamaicano quebrando o recorde mundial de velocidade. Em 9 segundos, ele se tornou um dos nomes mais comentados do mundo do esporte, colocou o nome dele na história do Hall da Fama do esporte, ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas, levando honra ao seu país, e se tornou um multimilionário, ganhou alguns milhões de dólares em 9 segundos. É pouco tempo demais para se conquistar tanta coisa, não é verdade? É engraçado que eu estava acompanhando um pouquinho a vida do Bolt, e foi exatamente isso que eu vi algumas pessoas comentando, que em 9 segundos o Bolt se tornou multimilionário,
Que em 9 segundos ele se tornou o homem mais rápido do mundo. Que em 9 segundos ele colocou o nome dele na história, cravou o nome dele na história. A única coisa que eu não vi essas pessoas dizendo é que para correr 100 metros em 9 segundos ele precisou passar 4 anos treinando exaustivamente todos os dias. Acordando de madrugada às 3 da manhã para ir correr. Tendo uma dieta extremamente regrada. Ou regrada, né? Extremamente regrada. Tendo que abrir mão de tudo aquilo que lhe trazia prazer, comidas que ele gostava, tempo com a família, não ia mais em festas, tinha horário para acordar e horário para dormir todos os dias. A vida dele era extremamente programada, extremamente programada. Um alto preço, mas o que a maioria vê são os 9 segundos. Ninguém gosta de olhar que foram 4 anos de renúncia, de compromisso e de uma disciplina sobre-humana para chegar em 100 metros nos 9 segundos. A jornada da fé não é diferente, tanto que o apóstolo Paulo compara a fé como uma maratona, uma corrida, algo que você precisa se preparar, algo que você tem que exercitar. Você não pode se considerar um atleta se você participa de competições, mas só chega lá no dia da competição. Se você não treina, se você não se prepara, se você não é alguém que está ali lutando por aquilo. E na vida cristã não é diferente. O problema é que na maioria das vezes nós desejamos o céu, nós queremos que o céu se abra, nós ficamos ali, ó Deus, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre a minha vida. Só que nós não estamos buscando pagar o preço, nós não estamos buscando o relacionamento que isso exige. Nós não estamos dispostos. E gente, o relacionamento com Deus, o preço, quando eu falo de preço, parece estranho, né? Porque salvação é de graça, e sim é verdade. Mas sabe qual é o preço de você viver de fato as bênçãos de Deus? Se resume em uma palavrinha muito simples: tempo. E eu não sei se você sabe, eu até comentava isso com a minha esposa quando estava vindo para cá. O ativo mais precioso e caro que nós seres humanos temos se chama tempo. Nós não temos nada mais precioso e mais caro do que o nosso tempo. E às vezes nós desperdiçamos tanto tempo à toa. E aquilo com que você gasta tempo define de verdade quem é o Deus da sua vida, quem você adora, quem é sua prioridade. E aí que é o problema. É porque quando nós pensamos naquilo que compete com a nossa adoração a Deus, nós só pensamos em coisas ruins. E nem sempre são as coisas ruins que nos tiram da presença de Deus. Às vezes tem coisas boas que nos tiram da presença de Deus. Tem coisas que são boas e que nos tiram da presença de Deus. E a gente não consegue entender. Sabe, eu não estou aqui chamando você para ser um crente Caxias. Não é isso. Eu nem gosto de crente Caxias. Para mim é um incômodo crente Caxias, de verdade. Se tem alguém aqui, já sabe. Mas na real, a gente precisa passar tempo com o Eterno. Afinal de contas, eu creio que se você veio aqui nessa noite, é porque tem um desejo que arde em seu peito, que é o desejo pela eternidade. Você percebeu que desde o primeiro dia eu tenho falado aqui da eternidade, não é? Porque a recompensa é o prêmio, é o que Ele oferece. Em Eclesiastes, no capítulo 3, o Senhor diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também plantou a eternidade no coração do homem. Sabe essa sede que nós temos de Deus? Esse vazio, que não importa o que você conquiste nessa terra, ele sempre vai permanecer. Aquela insaciedade da vida, e é constante isso. E não existe uma única civilização no mundo que não busque por uma divindade. Mesmo aquelas que não conhecem a Deus, mesmo aqueles que se autodeclaram ateus, eles estão sempre buscando algo. Eles buscam às vezes no seu ateísmo, na sua falta de fé. Eles buscam na ciência, eles buscam em muitos outros lugares, mas sempre, o ser humano está sempre correndo em busca de algo para saciar uma sede que está no coração, que é insaciável, um vazio que é do tamanho da eternidade, porque foi Deus que colocou lá.
É a bússola que nos leva de volta para Ele. É a eternidade que pulsa em nosso coração. A nossa vida clama pelo que é eterno. E daí, o desejo pela eternidade queima em nosso coração. Só que você não pode se esquecer que passar uma eternidade com Jesus significa ter que passar tempo com Ele aqui na terra também. Às vezes há uma incoerência também no desejo dos cristãos. A gente deseja viver a eternidade com Jesus. Nós cantamos sobre isso, nós pregamos sobre isso, nós falamos sobre isso, mas na maioria das vezes a gente não consegue passar 5 minutos com Ele aqui na terra. É incoerente demais. O salmista Davi certa vez escreveu: Senhor, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você entendeu o que é isso? A gente volta para a Bíblia. Elias era homem como nós. No entanto, um dia Elias orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Ele voltou a orar e os céus se abriram e a chuva caiu e a terra produziu seu fruto. Mas Elias era exatamente como você e eu, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões. E qual a diferença então? Tempo na presença do Eterno. Você percebe ao olhar para a vida de Elias que até no momento de maior angústia de sua vida, ele estava na presença de Deus. Ele buscou por Deus. Ele saiu, se isolou, se colocou no lugar sozinho, mas ele estava ali porque ele queria estar com Deus. Quanto você tem dedicado o seu tempo para o Senhor? O quanto você tem sido fiel ou infiel a Deus com o seu tempo? Porque lembra que eu falei aqui ao longo da semana, né? Às vezes nós achamos que quando a gente fala de fidelidade na igreja, todo mundo pensa que é dízimos e ofertas. Não, fidelidade é muito mais do que isso. Isso aí é apenas um detalhe, um pálido detalhe. Que quando você entender o que Deus é, o que Ele deseja, o que Ele quer para você de verdade, a gente nunca mais vai precisar falar de dízimos e ofertas na igreja. Porque no tesouro dessa igreja jamais vai faltar nada. Porque um coração generoso e apaixonado por Jesus é capaz de dispor tudo para a glória dele. E essa é a essência de ser cristão. Tem uma coisa que me incomoda na igreja moderna. Isso tem a ver com o primeiro sermão que eu preguei aqui no domingo. O que me incomoda, eu sou apaixonado pela história da igreja. O que mais me move é a história da igreja. Durante a minha vida como pastor, são 12 anos como pastor, eu passei por alguns conflitos pessoais. Eu passei por algumas crises ministeriais, alguns momentos difíceis. E Deus me deu uma alegria muito grande, eu sou muito grato a Ele, de ter sido pastor em uma cidade que foi crucial para a entrada do Evangelho no norte de Minas, a cidade de Pirapora. Eu não sei se você sabe, mas a cidade de Pirapora era a sede da missão do Alto e do Baixo e Médio São Francisco. De lá partia algumas lanchas chamadas de luminar. A luminar 1, 2, 3, 4 e 5. A minha família foi alcançada para Cristo através da lancha luminar. Eu sou o fruto da lancha luminar. Eu não tive o privilégio de vê-la em operação, mas uma delas, a luminar 2, ficava atracada lá em Pirapora, até pouco tempo atrás. O pastor que me batizou foi um dos comandantes da luminar 2. Ele é o pastor da minha vida, eu citei ele aqui para vocês na mensagem de ontem. Ele sempre me aconselhou, sempre acreditou em mim. Quando eu ainda era um adolescente, ele olhava para mim e falava: você vai ser um grande pastor. Eu sempre achei que era pela altura. Adolescente já tinha 1,80 m. Ele fez o meu curso de noivos, meu casamento, foi meu padrinho de ordenação, pastor da minha vida. E ele foi um dos comandantes da luminar. Da luminar 2, eu ficava lá. Em vários momentos ele me contava histórias de como era a vida dele, da irmã Geni, na lancha luminar. Uma vida de renúncia, de sofrimento, de dedicação. Passavam meses dentro de um barco.
Um barco que caberia facilmente dentro dessa igreja aqui, de tão pequeno que era. E em algumas das minhas crises, eu entrava no meu carro, descia até lá o porto onde a lancha ficava atracada, me sentava às vezes sozinho, ficava olhando para aquela lancha e tentando imaginar as dezenas de histórias que os missionários viveram dentro daquele barco no passado, para que pessoas como eu tivessem o privilégio de conhecer Jesus. Isso é fidelidade, isso é amor à causa, isso foi o que sempre me motivou. E de verdade, gente, eu estou aqui no desabafo, não falo isso por lisonja, eu não trabalho por um salário. A minha esposa sabe bem disso. A história de domingo, o testemunho de domingo mostrou para vocês isso. Eu não trabalho por um salário. Eu vivo pela minha igreja. E eu morro pela minha igreja. Se quiserem se chatear comigo, me chamar para briga, falem mal da minha igreja. Ela não é perfeita. E não vai ser enquanto Cristo não voltar. Mas eu amo a minha igreja. Contra isso ninguém pode falar contra mim. Porque eu amo essa igreja. E a maior motivação que eu sempre tive foi olhar para a história de pessoas que fizeram tanto por essa igreja. Eu queria ao longo dessa semana ter contado várias histórias de pioneiros aqui. Essa era a proposta que eu combinei com o Ricardo Júnior. Infelizmente o estado que eu estava não permitiu que eu fizesse isso. Mas eu tinha dito que tem uma coisa que me incomoda na igreja moderna, é que a igreja moderna, ela é convidada a viver por Jesus. Você é convidado a viver por Jesus. Gente, isso é fácil demais, de verdade. A igreja do passado foi convidada a morrer por Jesus. E sabe o que eles fizeram? Morreram por Jesus. Os apóstolos morreram por Jesus. Os pré-reformadores morreram por Jesus. Os reformadores morreram por Jesus. Os nossos pioneiros deram tudo por Jesus. Muitos deles morreram por Jesus. Morreram lá no meio da Amazônia, sozinho, isolado, longe da família, de tudo. Morreram no campo missionário. Se gastaram na pregação do Evangelho a ponto de não sobrar mais nada, a não ser a morte. Porque eles foram convidados a morrerem por Jesus e foram fiéis no chamado que receberam. E estão aguardando a volta do Senhor Jesus para ressuscitarem e receber o galardão, a recompensa dos justos. E a igreja nossa, na nossa vez nós somos chamados a viver por Jesus e achamos difícil demais. Questionamos, reclamamos, murmuramos o tempo todo. Somos sim aquela igreja de Laodiceia de Apocalipse 4, rica, abastada e não precisa de nada. Eu acho que não precisa de nada. Na maioria das vezes apenas consumidores de programas. Se o sermão não foi legal, eu fico chateado. Se o irmão olhou diferente para mim, olhou torto para mim, eu não volto mais na igreja. Se o pastor me convidou para fazer trabalho missionário, ele que vá, ele que é pago para isso. E aí nós nos esquecemos que nós somos convidados a viver e morrer por Cristo. Não é pelo pastor, não são pelos irmãos que olham para a gente atravessados. Não, é por Cristo, é viver por Jesus. E isso é ser fiel. Você entende que é muito mais do que tirar algumas cédulas do seu bolso e colocar numa salva? Isso é apenas um pálido detalhe na vida daqueles que são fiéis. E o meu desafio hoje para você, a minha oração hoje para você é te convidar a não se esquecer que você precisa gastar tempo na presença de Deus. Não se esqueça disso. Você aceita o desafio? Você deseja passar mais tempo na presença do Eterno? Viver para a glória dele? Então eu convido você a se levantar. Nós vamos orar. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por não nos deixar esquecer que o Senhor é um Deus vivo e presente na vida daqueles que o amam. Obrigado por nos mostrar com tanta clareza na Tua Palavra que o Senhor não mudou,
que o Senhor é o mesmo Deus. Que da mesma forma como o Senhor agiu no passado, Pai, o Senhor deseja agir hoje também. Obrigado por nos mostrar, Senhor Deus, que mesmo os profetas, aqueles tão poderosos, cheios de feitos grandiosos como foi Elias, eles eram exatamente iguais a nós, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, e ainda assim foram homens de fé, oraram e milagres aconteceram. Obrigado por nos mostrar, Senhor, que nós podemos viver o mesmo, a mesma experiência. Obrigado por nos fazer enxergar que o Senhor deseja agir na nossa vida e que o Senhor deseja que passemos tempo contigo, tempo de intimidade, tempo de conversa, tempo de oração, tempo precioso, Senhor Deus, para construir a nossa fé e nos preparar para a eternidade. Ó Deus, nos ajude a passarmos mais tempo contigo. Nos ajude a sermos fiéis a Ti também com o nosso tempo, que é precioso, Senhor, e que precisa ser investido sempre nos melhores lugares. E que o Senhor seja o principal lugar onde nós investiremos o nosso tempo. É o que te pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Querido, dê uma ótima noite, bom descanso, e nos vemos aqui amanhã, no mesmo lugar, no mesmo horário. Eu espero por você. E lembrete, no sábado à tarde, começando à tarde, nós vamos ter uma vigília especial, que é a vigília Sou o Adorador, e você está convidado a participar, e principalmente convidar os jovens aí, seus amigos, conhecidos, a estarem nessa vigília toda especial que nós temos aqui.